do e-commerce também. Nesse período foram mais de 100 projetos. Nesses 100 projetos, mais ou menos 70 foram Magento 1, versão 1, e uns 30 por aí foram Magento 2. Eu fiz tantos projetos assim porque eu fui front-end por um bom tempo, então eu ficava fazendo front-end de uma loja atrás da outra, então acumulou um portfólio bem longo. Atualmente eu trabalho com Martech na Accenture, no Adobe Experience Group, e lá a gente trabalha com projetos do Adobe Experience Cloud, que são todos os produtos ali da Adobe. Aqui é um pouco da minha experiência. Eu comecei a minha carreira lá na Philips, um tempo atrás. Depois eu fui para a Signativa, atual Signashop. Depois para a Ambev Tech. Trabalhei com a Híbrido também. Aqui, quando eu trabalhei com a Híbrido, teve alguns projetos em conjunto também com a WebJump. Eu vou mostrar mais à frente. E atualmente eu estou na Accenture. Aqui são alguns dos projetos que eu participei, alguns clientes. Não vou passar em detalhe, não gastar muito tempo, mas só para dar um overview, alguns projetos que eu atuei. E a nossa agenda de hoje, eu vou dar um panorama de dados gerais do mercado que eu fui acompanhando durante o trabalho que eu venho tendo com a Adobe. Um pouco de marketplace, canais de venda, inteligência artificial, realidade aumentada, personalização e algumas features que eu vi para o Magento que vão vir aí no futuro. E aí eu já peço com antemão desculpas porque eu fui teimoso com essa apresentação. Eu queria fazer ela com Microsoft Copilot, que gera as apresentações de acordo com o arquivo. Como eu não tive acesso, eu usei outra inteligência artificial para gerar essa apresentação que vocês vão ver aqui. E aí o que aconteceu? Quando eu estava trabalhando nela, eu pensei, eu vou revisar ela. E aí eu voltei um pouco para trás e eu vi que a inteligência artificial estava mexendo nas coisas, ele estava alterando imagens e textos. Então pode ter alguns errinhos aí no meio que eu não consegui revisar depois. Primeiro, essa visão do futuro não é uma previsão, são tendências. Vocês todos que estão aqui na sala que vão construir isso no futuro. A gente está vendo muita mudança por conta das inteligências artificiais, mas de fato o que vai existir no futuro vai ser o que a gente construir. Então, não existe nada aqui que eu esteja fazendo previsão, futurologia. Aqui começando o overview, atualmente, esse é um dado do IBGE de 2022, no Brasil existem 17 milhões de pessoas com mobilidade limitada. Elas têm algum tipo de limitação, alguma deficiência, que impede elas de se locomoverem, de sair de onde elas estão, e a gente pode atingir essas pessoas com a tecnologia. Então é um público aí bem grande. E aqui falando um pouco de um overview bem por cima do que as empresas trouxeram ao longo desse período, já que já iniciou faz um tempo da Web 3.0, a Nike comprou uma empresa criadora de NFT digitais, e aí isso fazia com que ela pudesse validar o produto antes de produzir. Então, ela poderia, com esses produtos digitais, ver o que tem maior aderência ao mercado, sem precisar girar esse produto na cadeia toda dela de logística, passando pelo varejo e etc. Assim economiza um bom tempo, ela já tem dados, e ela ganhou dinheiro com isso também. Aqui um overview bem por cima. A Dolce & Gabbana criou e vendeu NFTs faturando 6 milhões, Gucci lança tênis virtual em 2021, Outback, tem loja online dentro do GTA, e assim vai alguns dados de outras empresas que foram criando realidades virtuais dentro do nosso mundo aí. E aí, recentemente, vocês viram que o pessoal estava lá brincando com Midjourney, criaram uma versão do Papa estiloso, soltaram na internet e um monte de gente acreditou que era uma foto verdadeira, porque realmente ficou muito, muito realístico. Então a gente já vê as realidades virtuais começando a aparecer de forma forte. Eu até tive que editar essa apresentação, porque enquanto eu ia colocando conteúdo,
ia saindo mais e mais notícia de inteligência artificial, fazendo várias coisas, Elon Musk querendo parar e etc. Então, isso está muito quente no momento e é algo que vai vir forte para o nosso futuro. Aqui um pouco de marketplace. Marketplace também vai ter integração de inteligência artificial para conversar com os clientes, para ir automatizando alguns processos mais em larga escala. Então, isso já começa a entrar dentro de marketplace. Venda social, começa a ter bastante gente fazendo dancinha no TikTok, isso está vendendo muito. Tem muitas pessoas até de tráfego pago que falam para não invistam mais em Facebook, invistam em TikTok, que dá muito mais retorno. Então essa é uma tendência para marketplace. Aumento da conscientização sobre a sustentabilidade. A gente sabe que vem se falando sobre clima e etc. As pessoas estão se preocupando com isso, então quem está dando atenção, fazendo algo sobre isso, está ganhando mais visibilidade do público. Pagamentos instantâneos, a gente tem transferência eletrônica, carteiras digitais, NFC, pagamento com QR Code, e isso cada vez mais as pessoas têm aderido, porque é mais fácil, as pessoas pararam de lidar com dinheiro, a nova geração já nem sabe mais direito o que é dinheiro físico, então se você tem um celular, você já consegue fazer o pagamento apontando a câmera, isso é uma tendência muito forte para o futuro. E a venda cross-border, que é uma venda de um marketplace que ele sai da borda dele do país, lá ele começa a vender em outro. A gente tem vários casos aí de vários de fora que estão vendendo aqui no Brasil, estão fazendo muito sucesso. E essa é uma tendência muito grande. Ali eu coloquei uns dados de o maior mercado de faturamento atualmente é a China, o maior mercado por usuário é os Estados Unidos, e lá em 9º lugar a gente tem o Brasil. Esses dados ali em dólar, da Web Price. E aqui a gente vai falar de canais de venda. Essa parte aqui não mudou muito, os canais de venda vocês todos já conhecem, por isso que eu coloquei o título Chovendo no Molhado. Então a gente tem o Omnichannel, que já vem se falando muito, que seria a loja online para a física ter o mesmo contato ali, a pessoa pode comprar lá no online e retirar na física. Unified Commerce, que é a mesma coisa, é parecido com o Omnichannel, só que é uma extensão, porque os canais ali, eles não são somente integrados, eles são unificados. Então os canais estão centralizados em uma plataforma e isso melhora muito a comunicação ali, funciona tudo de melhor forma. E aqui tem algumas coisas que você já conhece, que é vídeo com ferramenta de vendas, influenciadores digitais, realidade aumentada, as redes sociais, comparador de preço, afiliados, tráfego pago, distribuidores e venda direta. Então, por isso que eu disse que aqui não tem muita novidade. E aqui é um dado de 2022 de uma pesquisa do EI Parthenon, que viu que as pessoas têm tendência de comprar bastante na loja online, na física ou etc. Então, uma coisa não substitui a outra, não quer dizer porque a gente está mais forte no online que a física vai deixar de existir. Então, é igual o vinil, por exemplo, o Uber, que veio o táxi, as coisas continuam coexistindo. Aqui falando um pouco sobre realidade aumentada, que era forte antes da inteligência artificial, a gente tem uma tendência forte para visualização de produtos em 3D, podendo testar antes em casa algum móvel, olhando na câmera do celular, ver se vai ficar bom e etc. E aqui até uma informação que saiu no Adobe Summit, não falando de Magento, mas de Adobe Commerce, vai estar disponível agora em 2023 um plugin, que é o Sunrise, que vai permitir incluir produtos 3D ali, imagens 3D, dentro do próprio Adobe Commerce. Essa é da versão paga, então o Magento não está dentro dela. Experimentação virtual. A gente pode, hoje em dia, testar, por exemplo, uma cor de batom antes de comprar. Com a realidade aumentada, a gente já viu que filtros hoje estão muito avançados. Então essa é uma tendência muito grande de a gente poder testar roupa, produtos, cosméticos. Personalização. Você pode personalizar um produto
na versão dele em 3D antes de comprar, e aí quando ele ser entregue para você, ele vai ser único, vai ser do teu jeito ali, com as cores, etc, editado, e já visualizado por você com antemão. Aqui um exemplo da Nike. Compra assistida, metaverso, quando surgiu, já fizeram algumas demos de compra assistida, onde você entrava lá no mundo virtual, e aí vinha um assistente falar contigo, perguntar sobre algumas coisas, de alguns dados que ele já tinha sobre você, para te guiar em uma compra mais assertivas, vamos dizer assim. Marketing imersivo, que é usando essas tecnologias de realidade aumentada para fazer vendas, para mostrar produtos, mostrar o 3D, mostrar o mecanismo, como funciona, etc. E aqui, esse era o assunto que antes da inteligência virtual dominar, era o assunto central da minha apresentação. Só que a inteligência artificial desbancou ele. Atualmente eu trabalho muito isso lá dentro da Accenture, que é a personalização direta para a pessoa, não é aquela segmentação, vamos dizer assim, você não pega um grupo de clientes e segmenta, você personaliza direto para uma pessoa. Então aqui é um dado da pesquisa do AI Partner também, 2022, que eles viram que as duas gerações ali, Z e Millennials, e também a X e a Baby Boomers, elas estão dispostas a vender os dados delas entregar os dados, informações dela, para receberem um produto mais com a cara dela, um produto mais personalizado, vamos dizer assim. E aqui é da geração X e Baby Boomers, os valores. Depois compartilho a apresentação para vocês verem no detalhe. E aqui é um exemplo de realidade aumentada que faz o reconhecimento facial da pessoa ali, no aeroporto, e aí esse painel vai mostrar os dados para aquela pessoa. E a pessoa que está do lado dela também vai ver só os dados dela. Então é uma personalização de acordo com a vida ali, com o momento da pessoa. Esse é só um dos exemplos. Aqui eu vou mostrar mais alguns vídeos aqui na frente que fazem isso. Aqui, por exemplo, é os banners da jogos, que em um canal tá passando uma propaganda, outro canal passa outra, lá quem está ao vivo está vendo uma coisa, então você consegue ali fazer essa troca. Hoje em dia no meu trabalho com Martech a gente faz muito isso, a gente muda muito os banners para a pessoa em específico que logou em um tal site. Se ela está integrado lá com o produto do cliente, a gente troca esse banner, às vezes até coloca a quantidade de estrelas que ele tem em pontuação, especificamente para aquele cliente. E aqui, já entrando tentando trazer isso um pouco para o Magento, de coisas de features que a gente, tentando, desse mundo todo ali, que a gente pode aplicar para o Magento, né, para a apresentação não ficar muito fora do Magento. Usando inteligência artificial, a gente vai ter módulos gerados, vai substituir os programadores. Eu acompanhei alguns programadores, que tem o Mark Schust, que fez alguns testes ali, fez vídeos, e outras pessoas, e eu diria que não. A inteligência artificial vem para ajudar, ela vem com as vantagens aí de ser um par programming, para você programar lá junto com ela, trocar uma ideia, assim, sem ser o colega, simplificar alguns códigos que você pode ter complicado, auxiliar no debug, nos testes, fazer os testes para você, mas ela não vai fazer o módulo em si inteiro. Ela não consegue ainda fazer isso, ela consegue fazer só trechos, e geralmente esses trechos ele já vem com vários problemas que você tem que arrumar, ou com coisas que ela não está treinada. Também tem a questão de você poder colocar dados ali que vão ficar na base dela e vai ficar disponível para outros programadores, e às vezes tu não pode ter um código ali, um algoritmo seu que você vai jogar lá para ela, porque senão ela vai ficar com aquilo lá, e pode até espalhar por aí pelo mundo. As desvantagens de utilizar IA para gerar código são a dependência. Quem é programador das antigas sabe que quando cai a internet, antigamente a gente parava de trabalhar, a internet era bem estável, a gente deixava tudo de lado e ia olhar o céu, ia olhar as coisas, por aí é a vida. E isso pode acontecer com a IA também, que se a gente ficar dependente, ficar querendo gerar código só com ela também cai.
e pode acontecer o mesmo, a gente pode não fazer mais código por conta, ficar muito dependente, e se ela cair, a gente voltar para essa etapa aí da internet sair do ar. Pode ser demorado também, porque nem sempre ela vai te guiar para um caminho correto. Nem sempre vai estar certo, ela também vai gerar bastante bugs, ela não vai utilizar boas práticas, e pode deixar mal acostumado também, né? Que nem antigamente, lembro quando eu era front-end, o pessoal sempre falava, não usa jQuery, vou usar JavaScript de vanilla aí, porque o jQuery tem muita coisa pronta. Imagina as pessoas agora com inteligência artificial falando para lá, quero uma modal, faz a modal lá, eu copio, colo, nem pesquisa mais, nem monta o código do Stack Overflow. Então, isso para o futuro me deixa a gente muito mal acostumado. Aqui é um bom exemplo do Mark Schust, que ele pediu ali alguns códigos que a gente pode parar de decorar alguns códigos que não faz sentido a gente encher a cabeça também. Como, por exemplo, ali ele pediu para aumentar a sessão lifetime do Magento, e aí o ChatGPT devolveu o comando correto ali para ele fazer isso. Eu dei uma pesquisada hoje à tarde, e aí eu vi que no Marketplace do Magento já tem 4 módulos para o ChatGPT, e no GitHub tem 2 repositórios. Isso ainda é pouco, mas com certeza vai aumentar. A utilidade aqui de inteligência artificial dentro do e-commerce com certeza vai ser grande, até para os pequenos comércios, que não tem muita mão de obra, podendo automatizar algumas coisas. E aí, até falando de conteúdo, no Adobe Summit, a Adobe mostrou o Adobe Firefly, que é o gerador de imagem ali, que você dá um prompt de texto, ele gera a imagem, também gera o vídeo, ele gera brushes para as ferramentas da Adobe, de acordo com a imagem que você dá ali em questão, ajuda no 3D também. Isso com certeza para o e-commerce vai ajudar muito, porque a gente pode gerar esses conteúdos com maior velocidade, sem tanta mão de obra ou tanto delay. Então aqui é só um exemplo curto. O Adobe Firefly ainda está em beta, não está liberado para uso de todo mundo. Eu já fiz a requisição para mim acessar, mas não consegui até a data da apresentação para mostrar para vocês como que ele funciona, alguns exemplos, além desse do vídeo. Então, basicamente, ele vai ajudar, né? Ele não vai fazer sozinho, não vai fazer o trabalho do designer. E aqui, seguindo em frente, uma frase que eu gosto, que eu vi e gostei para usar nesse caso é que nenhum homem é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então a gente não vejo, eu particularmente, que a gente vai começar a ser substituído por máquinas e inteligências artificiais, mas algumas coisas vão mudar. A gente vai começar a interagir, usar elas, vão surgir novas ferramentas, vão surgir novas demandas, vão surgir novas manutenções, porque ferramentas novas, manutenções novas, e também vão trazer problemas, né? Por exemplo, a segurança contra golpes automatizados via inteligência artificial. Eu já trabalhei muito com e-commerce, e até dentro da Accenture a gente tem um grupo de hackers para defender algumas aplicações de ataques. Imagina agora com a inteligência artificial, o que o pessoal pode fazer com isso, né? Até para enganar as pessoas, aqueles golpes de Pix no Instagram lá. Imagina o pessoal automatizando uma inteligência artificial que vai ficar 24 horas dando golpe nas pessoas. Então, a gente vai ter uma demanda de segurança muito grande aí pela frente. Com certeza vão ter treinadores de inteligência artificial, porque elas precisam ser treinadas para funcionar corretamente. Então, esses cargos devem surgir. As questões de GDPR e LGPD, porque se você solta alguma informação para inteligência artificial, vai ficar na base de dados dela, outra pessoa que vai usar lá em outro lugar vai ter acesso a essa informação. Então, a gente pode começar a ter esses problemas de alguém soltar um dado sensível sem querer, tá lá trabalhando, copiou um código lá que não deveria com alguma coisa do cliente, e aí a inteligência artificial já salvou lá na base dela, já entendeu esse dado. E aí o que a gente faz? Processa, como tira, e aí? Cópia artística, por exemplo, porque a inteligência artificial pode ser treinada.
e se a gente treinar ela para fazer um trabalho igual a alguma pessoa famosa, sei lá, algum artista em específico? E aí o que a gente faz? Se alguém estiver copiando, replicando, na verdade, trabalhos de uma pessoa com uma inteligência artificial. Hoje a gente não tem essa resposta. Com certeza a gente vai começar a ter isso daqui para frente. Questões de saúde, porque sempre tem algum doido querendo casar com alguma coisa estranha. Não duvido que vai aparecer pessoas aí que vão começar a querer casar com inteligências artificiais. Esses dias eu estava na academia, e aí o cara que treina comigo veio todo feliz. Cara, tava lá conversando com o chat GPT, eu fiquei lá umas 2, 3 horas, é muito legal. E aí vai seguir essas pessoas lá, tão sozinhas em casa, fica conversando, se apaixona. Quer começar a querer casar com a inteligência artificial, você sabe que sempre tem algum doido que aparece por aí. E questões de saúde também, né? Às vezes a pessoa fica lá, se isola, fica muito com inteligência artificial, esquece dos humanos, já é meio antissocial. Com certeza a gente vai ter essas demandas. A gente já sabe que com as redes sociais a gente teve muita questão de depressão, ansiedade, para as pessoas ficarem muito tempo lá. Então, com inteligência artificial, imagina, ela vai conversar contigo. Então as pessoas vão querer ficar mais próximas ali e com certeza vão aparecer essas questões também para a gente resolver futuramente. Aqui algumas coisas mais técnicas do Magento, até saindo um pouco dessa área de futurologia. O fim do suporte do PHP 7, ele está iminente, aqui já demonstrado pelo pessoal. Em breve, somente o PHP 8 vai ter suporte. Quem viu lá quando chegou a versão 2.4 sabe que o Magento ficou muito mais performático por questões ali da linguagem, segurança e etc. Então, em breve a gente para de ter suporte à versão 7. Finalmente, nessa versão, a última versão que saiu, que é a 2.4.6, se eu não me engano, o Magento tem o Composer 2, antigamente era utilizado só um. Composer 2, como o gráfico mostra, ele tem um ganho grande de performance. Vai sair uma galeria nova dentro do admin do Magento. Essa galeria, na verdade, já estava lá dentro, só que por algum erro, alguma coisa assim, não apareceu. E aí foi meio que enganado, era para estar lá já, e o pessoal corrigiu e agora aparece. Tu não precisa ativar, ele vai aparecer. E outra informação que eu achei bacana trazer, que esse aviso ali embaixo, é que a partir de junho, as versões beta do Adobe e Adobe Commerce também, que é a versão paga, vão ser públicas. Ou seja, o código vai estar disponível para as pessoas testarem. Antes o acesso era privado, você tinha que estar lá, ser partner, etc., e pedir acesso lá para você acessar esse código, testar e ver essas funções novas. Agora não, vai ser público. Essa é uma notícia bem recente. Aqui, acho que é um slide que bugou. Ali no texto ao lado, esse SMTP Default. Quem trabalhou com Magento sabe que você tinha que ficar colocando o módulo de SMTP, que é o que faz a autenticação de envio de e-mails. Então você tinha que fazer isso manualmente sempre. Agora vai vir por default dentro do Magento. Book import de imagens para o Page Builder. E aumento de performance nos pedidos, que vai dar ali em torno de 1.000 pedidos por minuto. Pedidos finalizados, quando você finaliza o pedido, o Magento vai suportar 1.000 por minuto e 15 por segundo, 15 pessoas clicando ao mesmo tempo ali no finalizar. E esse é apenas o começo. A gente tem muita coisa, muita água para rolar e a gente não sabe o que vai acontecer com essas inteligências artificiais. A gente já viu esse caso no cinema. Até teve uma notícia recente que pediram uma task para IA, e aí ela barrou naqueles testes de CAPTCHA. E aí ela foi lá, enganou um humano num site de freelancer. Ela disse que ela era um humano com deficiência visual para ele ir lá e clicar para ela conseguir passar e terminar. Então a gente já vê que o negócio já está mal apareceu, já está ficando cabuloso. Ela já está começando a enganar a gente para terminar a tarefa dela. O que vem no futuro, não se sabe. Imagina quando ela começa. Atualmente as inteligências artificiais são baseadas em texto. E aí imagine quando ela começar a ouvir, quando ela começar a falar, quando ela começar a ver, quando ela começar a sentir cheiro.
que são nossos sentidos, o que vai acontecer com essas inteligências artificiais interagindo dessa forma com o mundo. Ali no Falar tem um link, que é o Duplex do Google, que é uma inteligência artificial que liga para você e fala, e aí anota os dados de uma forma muito natural, muito eficiente, por isso que eu Falar, eu acho que já existe. Mas daqui para frente, imagine, talvez nossos celulares comecem a vir com inteligência artificial, a gente começa a apontar para as coisas e ela interage com a gente já no celular. As coisas aí para frente vão ficar muito avançadas, né? Talvez no commerce a gente vai ter a câmera pegando a nossa medida e fazendo uma consultoria de estilo para a gente. A gente não precisa mais contratar um consultor de estilo, a inteligência artificial vê nosso estilo e etc. E sugere, essa roupa, monta o look lá, faz a sugestão de pedido para ti. E é isso. Obrigado.